Hoje nós vamos lá no capítulo 10. Nós vamos um pedacinho do capítulo 10, lá de evolução em dois mundos, né? E quanta coisa vem nos ensinando a evolução em dois mundos, ainda que nós não tenhamos propriedade, né? Para tantos termos técnicos, mas está nos mostrando, o livro mostra diretamente, mas para nós vem indiretamente nos mostrar a complexidade de tudo. O quão paciente o governante desse planeta chamado Jesus, planeta Terra, e esse governante chamado Jesus tem conosco. São milhões e milhões preparando o ambiente até que o corpo humano pudesse aqui se desenvolver. Que não só o corpo humano, né? Mas o mineral, o vegetal, o animal. Para nós chegarmos nessa classe hoje hominal, mas ter todos os outros reinos ainda aqui conosco em desenvolvimento. É só a gente olhar para os lados, né? Então, uma troca contínua. Eles nos ajudam, nós deveríamos ajudá-los. Às vezes a gente não o faz, mas está a todo momento todos os reinos nos ajudando no progresso. Mesmo porque nós também um dia fomos parte de cada um deles. Então, no capítulo 9, nós passamos aí pela evolução e o cérebro. E a gente sabe o quão complexo foi, né? Agora a gente já sabe o quão complexo foi toda a criação dessa massa, né, chamada cérebro. E no capítulo 10, André Luiz vem com a gente falando sobre palavra e responsabilidade. Então, o primeiro subtítulo, que é linguagem animal, ele vai dizer praticamente o seguinte: olha, o cérebro já, né, lá no animal, né? A gente começou esse desenvolvimento lá. Então, o cérebro, agora um pouco aperfeiçoado, ainda primitivo, mas crescendo, aperfeiçoando a cada dia, começa então os arquitetos espirituais, os engenheiros espirituais, a trabalhar um pouco para que nós possamos o que? Exprimir, colocar para fora aquilo que nós estamos carregando conosco. Sensações, medos, fala, raciocínio, ainda que primitivo, mas que vá cada dia um pouquinho mais nos capacitando, nos fazendo evoluir. E nós não podemos esquecer que a evolução, vamos dizer assim, a cirurgia acontece no mundo espiritual. E é nos colocado no mundo físico para que essa cirurgia feita lá, vamos dizer assim, a grosso modo, quando nós voltamos e somos colocados de novo nesse ambiente chamado Terra, a gente desenvolve um pouco mais. Né? Então a gente jamais pode esquecer que a evolução se dá nos dois mundos. E à medida que o corpo físico avança, o perispírito também avança, mas o avanço ele vem de lá para cá e não daqui para lá. E ele fala assim: linguagem animal. Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. Então, o que ele está nos dizendo? Olha, com o cérebro já agora em desenvolvimento, né? Lá o reino animal sentiu-se a necessidade de comunicação, né? E quando ele fala que o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação, então
a gente sabe que o princípio inteligente surgiu aonde? Lá no reino animal, né? A gente sabe que era mônada no reino mineral, foi evoluindo um pouquinho, passou pelo vegetal, chegou aqui no reino animal, passou-se a ser princípio inteligente, e então, esse princípio inteligente no reino animal desenvolve-se e chega no estado hominal. E com a ajuda, né, com o patrocínio dos gênios veneráveis, ou seja, dessa espiritualidade amiga que está conosco, então surgiu a comunicação, ainda que escassa. Então vamos lá. De início, o fonema e a mímica, né, os sons e os gestos, foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como por exemplo, o sílvio de vários répteis, o coachar dos batráquios, os sapos, né? As manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato encolerizado mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e em seus ganidos de dor, né? Então aqui, cada animal tem o seu jeito, né, de reagir, de exprimir aí, de se manifestar. E essa fala, essa comunicação começa dessa forma, ainda que primitivo. Para o homem também não foi diferente, né? Eram os gestos, ainda não sabia falar, eram mímicas, sons, né, que eram expelidos. E que cada qual dentro aí da sua classe, do seu reino, sabe identificar, né? Então, às vezes a gente... um pássaro sabe perfeitamente anunciar alguma coisa, né? A gente já viu aí, tem animais que andam aí, aqueles bandos, né? Quando um vê alguma coisa diferente, um já grita, já faz gestos, já dão sinais. Isso é a forma de comunicação, ainda que primitiva, mas se comunicam. O animal que está ali usa um mimetismo, uma camuflagem, é uma forma também de quê? De manifestação, uma forma de comunicação. Daquele jeito, dele ali ainda primitivo, mas é uma forma de comunicação, né? E a fala, ela vem daí, nós vamos ver mais à frente, né? André Luiz dá os detalhes, né, com muita maestria, né? Então vamos lá. E ele vai falar das intervenções espirituais agora. Então, o nome por si só já diz, né? Intervenções espirituais, a espiritualidade intervindo, né? De alguma forma, ajudando ali, de alguma forma, no desenvolvimento. Então, olha lá, é assim que, atingidos os alicerces da humanidade, o corpo espiritual, né, o perispírito do homem, infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sobre a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Então, o que é que André Luiz já começa dizendo para a gente? A transição do mundo animal para um mundo hominal. Já avançado, aqueles seres mais avançados na questão da fala, dos gestos, da comunicação em si, dentro daquele primitivismo,
passa-se então a demorar-se um pouco mais no plano espiritual para que nele haja ajuda, né? Intervenções de como desenvolver a fonação, né? A fala. E ele tem essa ajuda no mundo espiritual e é recolocado novamente nesse ambiente para ir se desenvolvendo. A olaringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso, construído em fibras e ligamentos com uma seleta de pequenos músculos, sofre, nas mãos sábias dos condutores espirituais, a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica. Delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem tão destros quanto possível à produção fisiológica da voz. Então, olha aí a intervenção no mundo espiritual, né? Esses condutores espirituais trabalhando nesse aparelho, né? Nas cordas vocais, em todo o aparelho fonador, né? Para que a gente então pudesse e conseguisse jogar para fora palavras, né, que pudessem nos levar a um adiantamento, a um desenvolvimento maior. E o quão complexo, né? Porque cada um com a sua característica começa a desenvolver então o seu idioma, né? E isso se perfaz até hoje. A gente vê que aqui nós temos o português, tem o inglês, tem o espanhol, tem o francês, tem o alemão, né? Então existem várias formas de quê? De comunicação. A Terra ainda, quando, né, tem um programa de quando a Terra estiver totalmente regenerada, ter apenas um idioma, né? Que não é nenhum desses existentes aqui na Terra. O mundo espiritual já trabalha para que todos possam falar um idioma só. E a Terra também anda para alcançar esse caminho. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que destina ao trabalho de lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa, estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, o laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, né? De levantar e de abaixar, elevando-se na expiração e na deglutição, e baixando na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. Né? Então aí, sendo implantado no nosso perispírito, né? Colocado aí, implanta no nosso perispírito, coloca no material para que a gente possa se desenvolver. Então, a gente vê também em cada ponto que vem mais complexidade. Então, imagine-se quando que foi demorando para que isso pudesse acontecer. Né? Por isso que a gente fala de séculos. Para que a gente pudesse chegar onde nós estamos, né? Nós desenvolvemos muito. É só a gente olhar ao nosso redor. Olhar que existe o reino animal, o vegetal, existe o mineral na forma mais robusta, né? Mas nós estamos aí em desenvolvimento. E a gente percebe a grandeza que esse corpo humano, que esse perispírito é, mas a gente sabe que a gente ainda tem muito a desenvolver, né? A caminhada ainda é longa, porque agora nós estamos aí muito primitivos em relação das questões morais, né? Que também precisam ser desenvolvidas. Então, nesse tópico, nós não vamos esquecer, né, que o aparelho aí da fala, né,
esse aparelho fonador, ele é modelado pelos condutores espirituais, para que então a gente pudesse começar, né, a exprimir e jogar algum som para fora. E que isso se deu no mundo espiritual e não foi no mundo físico. Tudo isso que a gente conversa, a ciência já sabe. Só que a ciência entende que tudo foi desenvolvido aqui na Terra, só que é lei do engano. Essa é a lacuna que está aí em aberto e que ainda precisam se atentar, mas que avançam. Hoje, a gente já encontra muitos médicos que questionam, que entendem, que sabem da existência, até mesmo por muitas coisas presenciadas aos próprios olhos e que não cabe questionamento. Mas nós ainda temos muito que avançar. Né? Nós precisamos entender, primeiro, se nós não somos desse mundo, por que as coisas acontecem aqui? Se nós estamos aqui como oportunidade de crescimento, ou olhando hoje para o nosso lado, de reparação, de aprendizado, de arrependimento, se é a nossa mente que comanda esse corpo material, mente essa que vem do espírito, como que as coisas se desenvolvem aqui? Ao bel prazer? É só jogar ali e aí diante de uma temperatura, diante de uma coisa? Não. Isso funciona, mesmo assim, ainda com a intervenção espiritual, lá no mineral, talvez no vegetal. Mas as coisas não vão acontecendo ao bel prazer, não. A Terra tem governante e tem aqueles macro e micro, né, condutores aí que ajudam nessa evolução. Mecanismos da palavra. Com extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise, a interna vocal em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado e a outra que é a externa muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoide e a destacar-se sobre a pele no chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que por baixo se une com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide através das membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação do laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras, surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgane. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o aritenoide, assegurando as funções da glote vocal e formando com avançado primor de previsão e eficiência a abóboda de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Então, o que André Luiz fez nesse tópico, né? Um trabalho aí, bem nos dizer, né, do trabalho dos técnicos espirituais. Nós não vamos adentrar muito a esse tema, porque nós não temos, né, não tenho aí propriedade para poder estar explicando, indo mais a fundo em cada tema para vocês, mas aqui André Luiz está descrevendo todo o nosso aparelho fonador, né? Como que funciona cada um. Então ele vai descrevendo com muita propriedade, principalmente para aqueles que são da área da ciência, né?
Então, daqui desse tópico, a gente vê a necessidade de André Luiz, ele como médico e conhecedor, ter esse linguajar para poder ficar de páreo a páreo com aqueles que muitas das vezes duvidam, né? Aqueles que têm o conhecimento, que acham que é a ciência que manda em tudo. Então, está aqui um espírito dizendo com tanta propriedade algo, né, que eles já conhecem por aqui, mas que a espiritualidade vem com uma propriedade muito grande, ensinando e fazendo, né, pelo menos instigando a reflexão e ao pensamento, né? E ele mais uma vez falando que todo esse mecanismo do nosso aparelho fonador, assim como o nosso cérebro, o metabolismo, a hereditariedade, ela foi toda, né, vinda do meio espiritual e não do meio material. Tudo um dia foi desenvolvido lá do outro lado. A gente aperfeiçoa aqui. Mas não é aqui que as mudanças acontecem e que as descobertas vão se fazendo. A gente vem para aperfeiçoar. Linguagem convencional. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras, provindo da mente a força com que acionam os implementos da voz. Então, olha lá, de onde vem, né, a nossa voz, essa nossa fala? Então, olha o que ele fala, que ela vem da onde? Da mente, né? Da força da nossa mente que implementa a voz e que dá origem aí às palavras, ainda que mecanicamente, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia, como num fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirido na longa viagem através do reino animal. Então, se nós estamos lá no reino animal e já tinha nos deparado com a questão da mímica e dos sons, né? Agora a gente faz o quê? Aprimora um pouco mais, né? Em relação à questão dessa linguagem mais primitiva, né? E tenta o quê? Uma linguagem mais convencional, uma linguagem um pouco mais avançada. A esse modo natural de exprimir-se por gestos e atitudes silenciosas em que derramam as suas forças acumuladas de afetividade e satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial na escalada dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda, ou seja, né, aqueles irmãos que estão na frente, e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de existência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Então, cada fonema, cada som, né, aí indica uma coisa. E o homem, então, começa, né, aqui a demonstrar as manifestações, né, a expressão da fala, né, então começa, a estrutura da fala começa aí através da nossa mente, que vai vir de forma tão complexa, né? E como que isso vai aprimorando e vai melhorando, né? Um começa, um coloca um som para fora, o outro já consegue, né, através do raciocínio do cérebro, da mente, identificar que som é aquele. O outro fala um som diferente, o outro já começa a aprender a esse som e assim vai se desenvolvendo. Em nós, quando nós nascemos hoje, nós podemos verificar essa etapa em nós mesmos.
lá de trás. Essa etapa que durou milhões, hoje aqui na Terra, quando a gente renasce, reencarna, é questão de meses, né? O bebê, quando nasce, ele chora. É uma forma de comunicação? É uma forma de comunicação. Que antigamente, lá no primitivismo, ficaria por aí. Então, por isso que eu falo que a gente pode fazer essa correlação. Em nós, hoje, no nosso desenvolvimento, ainda que embrionário, lembra? A gente está no embrião, o embrião passa por todas as fases que nós passamos, né? Mesmo porque o embrião, em determinado momento, se você olhar, você não sabe se é humano, se é animal, você não sabe o que é, você não sabe se é ave, né? Você não sabe. Então, o que acontece? A gente foi passando por todos esses estágios ali dentro da barriga, sai, e os estágios vai passando assim, como se fosse era em era. Mas nós não passamos em milhões e milhões de anos, mas num espaço muito curto de tempo até chegar nesse desenvolvimento. Então o bebê ele chora, uma forma de comunicação. Daí a pouco ele começa a exprimir, jogar para fora alguns sons, né? E eles não é que eles aprendem com nós, né? Os que estão aí, o termo que ele usa, né? Os que estão aí na vanguarda, os que estão na frente. Acaba que os que estão vindo vai aprendendo. E não é assim? Os bebês começam a identificar o que a gente está falando, começam a entender o que a gente está falando, daqui a pouco eles começam a falar também. Né? Então assim foi lá atrás. Os que foram de uma certa forma aprendendo primeiro, que foi raciocinando primeiro, desencarnou, mexeu um pouquinho lá, voltou melhorado, colocou numa determinada situação, olha lá, ensinando outras coisas e assim foi progredindo. Hoje também é assim. Esses meninos que estão nascendo aí, muito mais à frente do que nós, né? Aí a pessoa fala, gente, como é que pode esses meninos de hoje, então em questão de tecnologia, né? Tem uns bebezinhos que não pode ver telefone, que já tá lá querendo passar o dedinho. Nós, na época deles, na mesma idade, não fazíamos as mesmas coisas. Estão voltando melhorados. Mas agora, já com discernimento, com consciência, o que acontece? Eles continuam a caminhada lá. Aprendem lá o que precisa aprender e quando desce para cá, desce muito mais melhorado. Então, a gente vai vendo cada capítulo, né? O quanto que esses engenheiros espirituais, sobre a permissão de Jesus e de Deus, foi trabalhando em cada ponto e o quão paciente eles são e são misericordiosos para conosco. Vão trabalhando para que a gente possa alcançar, né, o desenvolvimento pleno, para que nós possamos ser melhores do que ontem, para que a gente possa olhar para trás e ver de onde nós saímos e aonde Deus está nos levando, que cada dia um pouco avança para a luz, para a glória. E vindo de Jesus e de Deus, nós não precisávamos esperar outra coisa. Então nós encerramos por aqui a primeira parte do estudo. Alguma dúvida, gente?